somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, quarta-feira, 1º de junho. Confira os destaques desta edição. CDL Erechim elege sua nova diretoria para o biênio 2022 a 2024. Equipe de robótica do Colégio Marista Medianeira é vice-campeã em competição nacional. E o governo lança programa SOS Estiagem de auxílio a agricultores. E a previsão do tempo para quinta-feira. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. Com a saúde ocupacional Unimed, o E-Social é fácil. Aproveite o mês do trabalhador para deixar a sua equipe mais segura. Solicite uma proposta. Ligue no 3520-6103 ou chame a equipe da Unimed através do WhatsApp 99243-7846. No dia 31 de maio de 2022, na última terça-feira, foi realizada a eleição da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas, o CDL Erechim, que iniciará o seu mandato no dia 1º de julho de 2022 e se encerrará no dia 31 de dezembro de 2024. Tiveram direito ao voto os associados efetivos da CDL Erechim e a chapa encabeçada pela empresária Débora Balbinotti Lunardi teve o seu nome aceito pela unanimidade dos associados que compareceram na sede da CDL para a eleição. A votação foi encerrada às 17h30 e o escrutínio dos votos foi coordenado pela presidente do Conselho Consultivo da CDL Erechim, Lindanir Canelo, e pela presidente da entidade, Rosângela Spiazzi Truilha. Para a presidente Rosângela Spiazzi Truilha, o processo que elegeu a nova diretoria foi positivo e ocorreu dentro da normalidade. Por sua vez, a presidente eleita Débora Balbinotti Lunardi destaca que está muito feliz com esta oportunidade e muito confiante no que está por vir. A cerimônia festiva de posse da nova diretoria será realizada no dia 12 de julho de 2022 no Clube Atlântico. Confira agora quem faz parte da diretoria eleita. A presidente Débora Balbinotti Lunardi, da loja Deb. Vice-presidente Alessandro Socol Barbieri, da Socol Barbieri. Diretor financeiro Giovanni Oldra, Casa e Conforto. Diretor administrativo Evandro Luiz Fibin, da Simão Imóveis. Diretora de produtos e serviços Marta Mesalira, da loja Nominal. Diretora de promoções, eventos e comunicação Arley Lúcia Balestrin Cavalete, da PC Soluções Corporativas. O Conselho Fiscal fazem parte os seguintes titulares: Mário Antônio Zanardo, da Zanardo Vidros e Tintas, Alcione Alcebide Santin, do FC Salgado Filho, Lindanir Canelo, da Cali Modas, e os suplentes, a Yolanda Regina Lourenci Keffer, da Lourenci Modas, Márcia Cristina Marquesan Condá, da Via Vidros, e a Morgana Pinottizin, da Sicredi Uniestados. Desejamos sucesso a essa nova diretoria e um bom trabalho. E o governo do estado lançou nesta quarta-feira no Palácio Piratini o SOS Estiagem. O programa de auxílio irá socorrer agricultores, familiares, indígenas e quilombolas, ribeirinhos e também os assentados da reforma agrária residentes em áreas rurais. Acompanhe. Esse auxílio é de extrema importância, é um auxílio que vai atingir aí 65.100 famílias, é a estimativa que nós temos, né? Aqueles pequenos agricultores que foram
assolados, eu diria assim, atingidos, né, no período da estiagem, e agora então deverão estar recebendo R$1.000 aí por família a partir do conveniamento com os municípios e outros requisitos apresentados na manhã de hoje, quando do anúncio. Esse recurso é um recurso de 65,1 milhões de reais que vem exatamente do nosso projeto Avançar. A agricultura, a partir do dia de hoje, então, terá um investimento no Avançar, na etapa 1 e etapa 2, somados de 340 milhões de reais. Sem sombra de dúvidas, porque é um anseio dos agricultores familiares. Como vocês bem sabem, o Rio Grande do Sul teve a maior estiagem histórica, com prejuízos gravíssimos, tanto é que nós temos 416 municípios contemplados que tinham o decreto de estiagem, e o nosso objetivo é que esse auxílio chegue de forma mais célere para todas as famílias que são contempladas, tanto no pessoal do DAP, da agricultura familiar, quanto do CAD Único, que são as 14.300 famílias dos povos tradicionais e assentados. E na noite da última terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar deslocou-se no bairro São Cristóvão para atendimento de ocorrência. Os policiais receberam o contato de uma pessoa que se diz agredida e ameaçada com uma arma de fogo. Na sequência, realizou a entrega de um rifle CBC com o registro vencido e 13 munições calibre 22 intactas. O autor não se encontrava mais no local. A arma de fogo e as munições foram apreendidas e entregue na delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis. No próximo bloco, você confere. Equipe de robótica do Colégio Marista Medianeira é vice-campeã na competição nacional. E a Carteira Nacional de Habilitação tem novo modelo a partir de hoje. E a previsão do tempo para quinta-feira. Nós já voltamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E a partir de hoje, 1º de junho, a Carteira Nacional de Habilitação passa a ser emitida em novo formato. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito, o documento ficará mais moderno e cumprindo determinações legais. Possibilitará o uso do nome social e da filiação afetiva do condutor que assim desejar. Foi também incorporado um código internacional utilizado nos passaportes que permite ao condutor embarcar em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Como terá informações impressas em inglês e também em francês, além do português. O documento facilitará o uso em outros países. As mudanças estavam previstas desde dezembro de 2021, quando o Conselho Nacional de Trânsito publicou que regulamenta as especificações
produção e expedição da CNH. A substituição da Carteira Nacional de Habilitação não é obrigatória. Ela será implementada de forma gradual para novas habilitações, na medida em que os condutores venham a renovar ou emitir a segunda via do documento, conforme previsto na resolução, que detalha os itens de segurança que passarão a ser adotados e apresenta como será o visual do documento. A nova versão da carteira trará uma tabela para identificar os tipos de veículos que o condutor estará apto a conduzir, bem como informações sobre o exercício de atividades remunerada do motorista e possíveis restrições médicas. A nova Carteira Nacional de Habilitação adotará nova cor. Além do verde, terá também o amarelo e novos elementos gráficos para dificultar a falsificação e também as fraudes. O documento terá um QR Code e poderá ser expedido nos formatos físico, digital ou ambos. E depois de uma terça-feira ensolarada, de temperatura baixa no início da manhã e um pouquinho mais aquecida à tarde, a quarta-feira amanheceu chuvosa já nas primeiras horas. A temperatura se manteve em torno dos 10 a 12 graus. Não foi um dia muito agradável não para quem precisou circular pelo centro de Erechim ou até mesmo em outros locais. A chuva atrapalhou bastante o rendimento das nossas atividades, mas faz parte, do nosso clima aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que vai ficar a quinta-feira? Nós vamos começar a quinta-feira com uma temperatura de 6 graus. A máxima ela chega a 10 graus. A média do dia deve permanecer em torno de 8 graus. A umidade do ar ainda bastante elevada, 88%. Ventos 9 km por hora. A gente tem aqui uma leve precipitação de 2 milímetros de chuva aí para a quinta-feira. O dia deve ficar assim meio fechado, meio emburrado, mas pouca chuva para este dia, em compensação, bastante frio. O último final de semana foi de conquistas para a robótica do Colégio Marista Medianeira. A equipe Cavalo Vendado, formada por estudantes dos ensinos finais e ensino médio, representou o colégio e também o município de Erechim no Festival SESI de Robótica, promovido no Brasil pelo Diretório Nacional do SESI, idealizado e desenvolvido pela FIRST. Hoje, nós conversamos com a equipe Cavalo Vendado. Hoje é um momento muito especial para todos nós. Aliás, é um momento especial para o Colégio Medianeira, que participou no último final de semana do Campeonato de Robótica, o campeonato que acontece a nível nacional. Ele se realizou na cidade de São Paulo e os nossos alunos aqui de Erechim fizeram bonito e trouxeram um troféu para Erechim. Nós vamos conversar hoje aqui com os alunos e também com o professor que coordenou esse trabalho e vem trabalhando com outras turmas também no desenvolvimento de projetos através da robótica. A robótica do Medianeira já tem uma certa tradição. Essa não é a primeira turma que está trabalhando e que participa de competições. Isso, a gente já tem a robótica bem desenvolvida há vários anos. O colégio iniciou em 2010 com o processo de ensino de robótica e a partir de 2014 a gente começou a ter mais competitividade e participar de competições de maior nível, digamos assim. Todo aluno que frequenta o Marista Medianeira, ele entra nessa disciplina de robótica ou ele tem que demonstrar algum interesse e alguma afinidade com a área? Hoje a base comum ela não tem como a robótica como curricular ainda, obrigatória, uma disciplina obrigatória. Então a escola oferece a robótica como uma oficina extracurricular do 4º ano ao ensino médio. Então a gente tem um percurso formativo do 4º ano ao ensino médio, do 4º ano ao 9º ano, percurso que nós bolamos e estruturamos da forma que a gente acredita ser a melhor, e a partir do ensino médio eles trabalham em projetos diferenciados, projetos que o estudante tem mais, eu tenho mais gosto, mais aptidão para mídias, para trabalhar com vídeo, edição de imagem, eu tenho mais aptidão para trabalhar com software, com eletrônica, enfim, e o aluno vai se destacando na área que ele tem mais interesse. Hoje a gente está aqui com essa turma toda que desenvolveu esse robô, o Embaixador, ele leva um nome bastante sugestivo. Como foi participar desse projeto, estar participando de uma competição tão importante em São Paulo? Foi uma experiência incrível. A gente voltou para cá com experiências novas, ideias novas que com certeza vão ajudar no próximo ano. Eu participei da parte do grupo de mídias,
Sim. Que a gente trabalhou principalmente com o Instagram, a plataforma do Insta, mas também publicamos no Face nossas coisas. Ao longo do percurso, antes da competição, a gente foi postando o que é a competição, o que a gente fazia. Então a gente levou a nossa produção para fora das 4 paredes da escola. Então nós trabalhamos com os stories, reels, que são aqueles vídeos de 15 segundos mais ou menos, para a gente postar. E isso ajudou muito no nosso alcance. Então, lá na competição a gente chegou, o pessoal já conhecia nós, a gente já conhecia as outras equipes, que a gente foi tendo relações com eles. E nós chegamos lá e começamos a fazer as lives, que inclusive foi assim um alcance enorme. E nós duplicamos o nosso número de seguidores. Então, a gente cresceu muito desde a competição. Pois é. E, Júlio, o que significa este campeonato que vocês foram participar? Explica para o nosso telespectador um pouquinho sobre ele e como foi a tua participação também. O campeonato em si é a FTC, o nome, First Tech Challenge. Todo ano é proposto um desafio diferente, né? Uma temática diferente, baseada em coisas diferentes. E ele pede para que as equipes desenvolvam tanto um robô capaz de realizar as tarefas solicitadas na arena, quanto a desenvolver a robótica para fora das paredes do colégio e fora do grupo do ambiente escolar. Para mim, a competição foi muito importante. Eu atuei bastante na parte da programação e da engenharia, então foi muitos conhecimentos novos, várias experiências muito bacanas. Pois é, Felipe, para desenvolver o robô, me fala um pouquinho de como foi o trabalho, quanto tempo vocês levaram, os erros, os acertos para chegar na competição. Então, esse ano a temática da competição era o tema transportes. Então, nós tínhamos que levar esses cubos e também umas esferas brancas para uma torre. Podia ser uma torre compartilhada ou uma torre da equipe. Certo. E o robô ele tinha que colocar essas remessas, que a gente chama, os elementos de jogo, em níveis diferentes dependendo da fase do jogo. Então, por exemplo, a estrutura do jogo sempre foi de 30 segundos de período autônomo e depois 2 minutos de período teleoperado, que é controlado pelos pilotos. Então, são 2 pilotos controlando um robô só. E a gente desenvolveu esse braço mecânico para fazer essa tarefa na arena. E também esse ano foi o ano mais avançado para nós no quesito de programação, porque a gente criou o que a gente chama de uma cinemática inversa no braço, que basicamente facilita muito para os pilotos posicionar o braço, porque eles não precisam mais ficar pensando como girar cada motor. Eles conseguem simplesmente pensar onde colocar o braço. E além disso, a gente tem sistemas de controle que só a nossa equipe utilizou no Brasil inteiro e que fizeram a diferença no nosso autônomo, porque a gente tinha um autônomo mais avançado da competição. Professor, como é que é o trabalho realizado aí durante o ano para se chegar a um protótipo nesse nível que ele está, pronto de repente até para ser utilizado por uma empresa que queira essa tecnologia? Realmente, como o Júlio comentou, a competição ela tem uma temática. Esse ano, nada mais é do que eles fizeram o quê? Uma empresa que tem uma autoprodução, tem lá um pallet, o robô vai lá, vai coletar o pallet, exatamente isso. Vai coletar um pallet de forma autônoma, que foi o que eles faziam. Detectava o pallet, que na verdade era a remessa de jogo nossa, e eles detectavam isso, carregavam ela até uma posição, por exemplo, no hangar, ou carregavam ela num caminhão. Ou seja, é uma aplicação que eles estão trabalhando no colégio, que é um jogo para eles, mas que tem aplicação direta na indústria. Então hoje, a visão computacional, como o Felipe comentou, posicionamento de braço é extremamente importante para a empresa. Então, querendo ou não, a tecnologia que eles estão fazendo está colaborando com a evolução da tecnologia e mostrando que tem como eles, desde pequeno, chegar num nível muito grande, muito alto de aptidão e poder fazer coisas incríveis, né, com a robótica. O projeto começou em outubro, novembro, quando sai o edital. Sim. E aí a gente faz um brainstorm, todos eles discutem estratégias, como vai ser para ter o melhor desempenho na arena. Então é um processo bem longo para todos eles. Pois é, agora que esse protótipo está pronto, ele participa de outros campeonatos, ou para outros campeonatos é outra temática, precisa recriar tudo de novo. Exatamente.
cada campeonato tem uma dinâmica. Então, por exemplo, essa pinça, provavelmente a inteligência por trás da pinça a gente pode vir a utilizar, mas ela provavelmente não vai ser útil para o próximo elemento de jogo. No próximo ano, para essa mesma competição, para o próximo ano, não vai mais ser, esse movimento de pinça, para esses objetos que a gente tinha esse ano, não vai ser funcional. Então, todo ano realmente muda. O chassi dessa temporada, eles fizeram alguns cálculos, porque ele tinha que passar por cima de obstáculos. Eles fizeram cálculos para o chassi, os motores ficarem num ângulo de 10 graus. Isso, 10 graus. Que conseguia ultrapassar esse obstáculo. Se o ano que vem for diferente, vai ser diferente o chassi, vai ter que mudar totalmente. Então, cada competição tem as suas nuances, e o legal é que a tecnologia que eles criaram, o que eles produziram de conhecimento, isso eles podem levar, sabe? Então, a técnica de visualização da câmera, técnica de posicionamento, isso sim, eles podem aplicar, por exemplo, nos nossos drones. Nossos drones vão usar a mesma técnica de localização do robô que está no solo, ele vai utilizar no ar. Existe também um drone criado dentro da robótica? Sim, nós também temos a gente também participa da antiga competição da Petrobras, né? Mas hoje em dia é Drone Flying Trial League, que é basicamente drones 100% autônomos, ou como a gente prefere falar, robôs voadores. Eles também têm certas tarefas para fazer na arena, e tem uma temática mais de uma plataforma de petróleo e que tem bases espalhadas pelo oceano, e você tem que levar mercadorias entre elas, você tem que fazer inspeção na base de petróleo, e é a mesma tecnologia que nós usamos esse robô, só a gente tem um grau a mais de liberdade, que é a altitude do... Trabalhar nesse projeto, estar num campeonato desse nível que vocês foram, com equipes altamente preparadas, projetos que chamam a nossa atenção e despertam a nossa vontade de também criar coisas diferentes. Despertou em vocês essa vontade de avançar além do robô? Despertou, sim. Principalmente quando a gente teve o contato, ainda aqui em Erechim, que a gente fazia as chamadas de vídeo com as outras equipes. Eles contavam sobre os projetos deles, que eram as inovações que eles estavam usando, como eles iam fazer. E a gente também foi trocando isso. Então a gente chegou lá, a gente já tinha uma noção mais ou menos do que cada um estava usando, como estava funcionando a competição. E daí a gente começou a observar e a gente teve novas ideias. Júlio, trazer esses 2 troféus para Erechim, qual é o significado da equipe? É extremamente recompensador trazer eles para casa. Ainda mais pelo que eles significam dentro da própria competição, né? A aliança finalista, da gente ter chegado tão longe entre tantas equipes, 44 equipes, temos chegado tão longe. O Prêmio Controle, que é destinado à programação e a todos os processos mecânicos e dentro do robô. Para você que trabalhou durante todo esse tempo também juntamente aí para fazer esse robô sair do papel e funcionar, as ideias iniciais elas prevaleceram ou você teve que ir alterando, refazendo desenhos, gráficos, enfim, estruturas para poder fazer o robô funcionar? A gente bolou ele principalmente, a cada ideia que a gente tinha, a gente desenhou todo o robô online, né? Sim, em programa. Desenho 3D. Então, muitas das coisas a gente trazia, desenhava lá primeiro, via se dava certo ou não, depois construía. E quando chegava no próximo ponto, descobria que alguma coisa tinha que ser mudada e tinha que desmontar e montar de novo, com alguma alteração. Algumas peças do braço aqui tiveram mais de 27 alterações até chegar nesse protótipo final, isso no software. E depois de montagem, nós tivemos umas 5, 6 versões que a gente teve que fazer até chegar num nível aceitável para a competição. Quantas horas de trabalho vocês tiveram para desenvolver esse robô? Conseguiram calcular isso semanalmente? Infelizmente a gente não conseguiu, mas a gente se prometeu que para a próxima temporada a gente vai deixar uma câmera na sala gravando isso, porque eles vieram nas férias, então nas férias de janeiro eles estavam ali, então a gente estava com eles o tempo inteiro, então passaram tardes e tardes, as férias deles eram ali no colégio, final de semana, enfim,
É bastante puxado, tem que se dedicar. É um trabalho bastante longo, né? E às vezes, quando dá os primeiros erros no início, não dá para desanimar também, né? Tem que seguir, tem que refazer as ideias para tirar do papel e fazer realmente funcionar. Eu acho que é assim que uma equipe funciona e vocês funcionaram dessa forma. E nós seguimos aqui falando desse prêmio importante e que a gente se sente feliz, se sente um pouquinho também parte, porque vibrou junto com alguns pais no domingo para que essa turma toda trouxesse um troféu para Erechim. A gente que conhece um pouquinho do empenho e da dedicação deles. Hoje nós continuamos aqui conversando com eles, já conversamos com alguns alunos e agora mudamos a mesa aqui, novos alunos chegaram e a gente vai continuar falando desse prêmio da robótica. E você que gosta de usar a sua criatividade, este é um mercado muito promissor, é uma das profissões do futuro. Então, se você gosta um pouquinho disso, procure se aprofundar, procure fazer um curso, procure se envolver com pessoas que trabalham com robótica para desenvolver boas ideias que podem ser usadas em todos os campos, seja na medicina, seja na educação, seja na tecnologia, enfim. A robótica é uma das profissões do futuro e o Marista Medianeira tem investido nos seus alunos já há bastante tempo nesse assunto e cada vez mais do Marista Medianeira saem alunos profissionalizados na área de robótica. E agora a gente vai conversar também com a Joana Palhosa, que é do 3º ano e participou desse projeto magnífico e hoje ela veio aqui compartilhar conosco um pouquinho dessa vivência, dessa participação. Joana, me fala um pouquinho desse trabalho desenvolvido, qual a tua parte que você mais se envolveu, mais se empenhou para que o robô funcionasse? Eu participei mais da parte de mídias na divulgação do robô, de tantos, principalmente lá em São Paulo, que era story toda hora, era post toda hora. A gente participou, eu ficava meio que na ponta das reuniões, para marcar as reuniões com as outras equipes, horários. A gente teve muitas reuniões, trocas de ideias, dúvidas. E principalmente lá em São Paulo, a gente também viu os outros robôs, a gente conversou, a gente trocou ideia e foi incrível. Foi muito, 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 muito bom, uma experiência maravilhosa. Essa troca toda de ideias que vocês tiveram lá, elas vão permanecer durante o ano? Ideias que vocês têm, ideias que outras equipes para trocar e para fazer outras funcionalidades? Claro, a gente pega ideias de equipes que às vezes estão mais tempo na FIRST, daí como a gente só está tipo há 3 anos, né, participando da FIRST, tem outras equipes que estão muito mais, a gente pega conhecimento com eles pegam conhecimento com a gente tem uma belíssima troca de ideias, tanto de programação, de montagem, uma troca absurda de conhecimento. Todas as atividades desempenhadas desde o início da primeira reunião, elas foram catalogadas para que vocês tenham esse histórico completo? Sim, foram todas. Tanto que a competição exige um documento assim, e nós temos 2 separados, que é o caderno de engenharia, que é basicamente um diário. A gente tem a apresentação de todos os integrantes, tem um depoimento deles sobre o que é a FIRST, tem um sumário, enfim, tem tudo. E cada dia que a gente fazia, a gente colocava lá, como se fosse um diário mesmo, e a gente escrevia tudo que era feito e com muita imagem. E daí essas imagens, elas deram o toque no nosso caderno. E a partir do caderno, a gente fez um portfólio dentro das regras da competição, que era exigido. E esse era a figura do cavalo vendado, digamos assim. Se eles gostassem muito do portfólio, eles viriam a ler o caderno e infelizmente a gente não trouxe caderno. Mas ele é lindo e uma parte interessante é que o nosso caderno ele foi feito com o chassi do robô, o antigo chassi. Então ele tem o formatinho do nosso embaixador. Pois é, agora a gente ainda não falou sobre o nome Cavalo Vendado. O que significa esse nome Cavalo Vendado? Bom, todos os anos a gente participava de uma competição, que é o Festival Marista de Robótica, e todo ano a gurizada inventava nome de equipes novas e tudo mais. Porém, com cursos e tudo mais, a gente foi conversando e entendendo que para tu ter uma marca, tu ser conhecido, tu tem que ter algo que seja diferenciado e que tu tenha tradição e manter aquilo. Sim. E uma história, na sala de aula, um aluno contou que andou num cavalo vendado.
E aí nós ficávamos, tá, mas quem estava vendado? Era tu, era o cavalo e não sei o quê, e aquela brincadeira de criança. E ele desenhou no quadro uma logo, essa logo que nós temos hoje. Ele desenhou no quadro e ele não deixava eu apagar. Toda vez que eu apagava, ele desenhava de novo. Opa! E isso foi algumas semanas, meses no caso. E aí chegou a época da competição, dessa competição que a gente tem aqui no estado. Qual vai ser o nome da equipe? Qual vai ser o nome? Vai ser Cavalo Vendado, professor. Eu, como assim? Não, vai ser Cavalo Vendado. Eu falei, cara, se o diretor aprovar, tudo bem. Não foi nem só levantar e sair correndo. Chegaram lá embaixo, o diretor, não, tudo bem. De boa. Tranquilo, vai. Chegaram lá em cima e a gente, naquele ano, todas as equipes que partiram do colégio para esse festival, que envolve várias categorias. Então, nesse festival a gente tem alunos do 5º ano ao ensino médio competindo em 6 níveis diferentes, de categorias diferentes, totalmente coisas diferentes. E esse ano a gente se destacou muito naquele ano. E no ano seguinte, eles falaram, professor, nós desejamos manter isso. E a gente vai criar, então, toda uma temática, então, daí surgiu a ideia de a gente juntar com a robótica a galera que gosta de mídias, que gosta de produção de áudio e vídeo, para poder construir uma marca. Certo. E aí o nome foi mantendo desde 2014, é isso? O Cavalo Vendado continua fazendo sucesso. Isso aí. Mas para se fazer todo esse sucesso e vocês conseguirem participar de um campeonato tão importante, precisou também apoio. Como é que foi buscar apoio, conversar com empresas aí? Porque tudo tem um custo elevado. E na hora de colocar em prática, precisa-se de apoio. Isso é na iniciativa privada, na pública, qualquer área. Como é que foi para vocês? Bom, no nosso primeiro ano foi bem complicado, porque a gente já tem um histórico bom, tipo, de competições, mas para começar tudo é muito caro. Tem um preço muito elevado. Daí a gente foi em busca de patrocinador, a gente tem alguns que estão com a gente desde o início. Ano passado a gente foi em busca, a gente vai nas empresas, a gente oferece, a gente faz uma carta, a gente faz uma apresentação, tudo bem bonitinha, daí a gente tem uma categoria de valores, tudo bem organizadinho para a gente conseguir buscar cada vez mais sempre algum parceiro novo. A gente sempre bota, tipo, todos os alcances que a gente tem em todas as competições, a gente organiza tudo bem bonitinho para sempre arrecadar cada vez mais. Pois é. Vocês competem sozinhos ou vocês competem entre equipes? Como é que funciona a competição lá em São Paulo? Como é que funcionou? A competição ela tem alguns pilares assim, de que você nunca pode ir contra as outras equipes. Então, é o que a gente chama de competition. Então, se o teu adversário estiver no pitch dele e o robô dele estiver quebrado, o certo não é você, tipo, entre aspas, comemorar que tu não tem outro robô. Certo. É você ir lá e ajudar ele a consertar o robô. Ou, se não, você vê uma equipe que está tendo uma dificuldade e ajudar, ou você compartilhar suas tecnologias para o resto da competição, para que o nível da competição como um todo suba. Todos os jogos são jogados em alianças, né? Então nós temos a aliança vermelha e a aliança azul, cada uma com 2 robôs, então 4 robôs na arena por vez. Quem está na tua aliança nesse jogo pode ser o seu inimigo na próxima. Certo. Então não adianta você ir contra uma equipe que na próxima vai jogar com ela. Professor, esses alunos vão participar de algum outro campeonato ainda esse ano? Sim, a gente tem, a princípio, a competição brasileira de robótica, que vai acontecer em São Paulo, em São Bernardo do Campo. São 3 categorias que a gente está prospectando participar. São 3 categorias a nível universitário. Sim. A gente já participa de uma delas, e nosso é o único colégio de ensino médio. A gente já recebeu premiações nessa categoria também. Mas tudo envolve custos, né? Então nós estamos prospectando já novos apoiadores para a próxima temporada e para conseguir participar dessa competição ainda este ano. Em setembro também, a gente tem o Festival Marista de Robótica. Nesse festival a gente participa do Cidade Laboratório. Então são os estudantes do 4º, 5º e 6º ano, que eles trabalham com um projeto, todo ano tem uma temática diferente. Então eles desenvolvem a parte de programação, toda uma pesquisa científica, e a aplicação deles é um mundo no Minecraft. Então eles criam um mundo no Minecraft, programam esse mundo no Minecraft e apresentam lá. Então todo envolve essa logística. Eles vão participar também do desafio de robôs lá. São robôs menores que esse, bem menor que esse. São robôs de
de até 30 por 30, feitos de Lego, então uma categoria Lego, e a outra categoria é robótica livre, então é livre. Sim, tem de tudo. Tem de tudo. Mais a competição modalidade drones, a parte que normalmente a galera do ensino médio se envolve mais, que é a parte que envolve empreendedorismo. Então essa parte eles desenvolvem uma empresa baseada na temática do evento. Então todo ano tem uma temática nova, eles têm que desenvolver um projeto novo, enfim, criar uma persona. É um trabalho bem legal e envolve bastante estudantes. Normalmente a gente vai com uma equipe de 50 estudantes. Essas competições que acontecem a nível de Brasil, elas também podem acontecer internamente? Por exemplo, aqui em Erechim, dentro da escola, sair um campeonato para disputa entre turmas? Sim. Há alguns anos já, o colégio, a gente vem organizando esse tipo de competição. Então, o ano passado a gente retornou após a pandemia, em dezembro, e a gente fez ela interna e convidamos algumas escolas que já tinham liberdade para poder fazer esse deslocamento. Mas a nossa competição, ela acontece aqui no nosso colégio em dezembro. Então, em dezembro, a gente faz uma competição de robótica dentro do nosso colégio. Não é um nível altíssimo, é um nível para os nossos estudantes iniciantes sentir a realidade do que é uma competição. É um início, né? Porque eles, querendo ou não, eles vão sair de um lugar que eles estão seguros para um lugar que eles vão ser desafiados, enfim. Sim. Uma hora ou outra eles vão sair de perto dos pais e eles vão ter que mostrar assim, a independência deles, e um momento legal de mostrar isso é perto de nós, numa competição que a gente consegue controlar. Para vocês que estão aqui na mesa e para a gente também poder finalizar, o que vocês trouxeram assim, de experiência para a vida de vocês participando deste momento em São Paulo, interagindo com tantas pessoas e vendo tantos projetos saírem do papel e funcionarem? E que provavelmente amanhã depois algumas empresas até vão utilizar essas tecnologias. Como é que foi? Olha, o que mais impactou para mim desde que eu entrei na FIRST, né, enfim, todos, foi o trabalho em grupo, foi a paciência que às vezes a gente tem que refazer diversas vezes para dar certo. Muito conhecimento também, e muito desse conhecimento a gente vai usar para a vida toda. Não é só dentro da robótica ou em algo específico, é para a vida toda. Eu acho que, para mim, foi muito importante essa relação das equipes, tanto que eu tô com várias botas aqui. Eu ia dizer, tem até medalha? Tem, a medalha de participação. A gente teve uma integridade muito boa entre as equipes e, por mais que muitas equipes tiveram altos e baixos, foi bom porque a gente consegue ver o que a gente pode melhorar e ajudar os outros. Então, eu acho que eu criei várias relações com diversas equipes e com diversas pessoas, e eu acho que essa troca de experiências vão ser muito significativas no futuro, porque a gente aprende a conviver com os outros e com as diferenças entre nós, eu acho que é essencial, e a vida em sociedade cada vez mais difícil, né? Eu acho que a perseverança também é muito importante para fazer um robô, porque inclusive a gente utilizou ferramentas de americanos, de pessoas de todo o mundo. A gente acabou achando defeitos naquele sistema e a gente conseguiu corrigir e enviar para eles uma correção. Então, é muito importante esse trabalho em grupo. Com certeza não está fechado para uma instituição, para um colégio, é sim do mundo inteiro, quem sabe até de outras competições que vão utilizar sistemas como o nosso. Verdade. Professor, parabéns por incentivar esses alunos a se desafiar, a criar, a desenvolver, a pensar em novas tecnologias. Parabéns ao Marista Medianeira pelo trabalho incansável que realiza e principalmente aqui os alunos que participaram dessa competição importante. Parabéns aos pais que vibraram, sofreram, se envolveram à distância durante o final de semana inteirinho aí. Então, é um trabalho conjunto entre os pais, os alunos e os professores que não medem esforços para que esse tipo de projeto leve o nome de Erechim adiante, que seja conhecido e que essas ideias realmente saiam do papel. E que amanhã depois a gente possa ter aqui engenheiros, designers, enfim, profissionais que saíram das nossas escolas, mas que representam Erechim no mundo todo. E vocês, com certeza, serão eles. Parabéns. Obrigada. Agradecemos a sua audiência e desejamos um excelente final de noite e nos encontramos amanhã. Até lá.
Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.